reavivados por Sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior. Imagine a cena do antigo Israel no deserto diante do Monte Sinai. Milhares, milhões de nômades com seu gado, a quilômetros de distância de qualquer tipo de sociedade estruturada. Que tipo de instalações médicas eles tinham? Nenhuma! O perigo de acontecer uma epidemia era muito grande. Infecções de pele, hemorragias, cadáveres eram considerados de risco de saúde pública para a comunidade. Por isso havia tantos isolamentos. O Senhor não odiava aquelas pessoas prejudicadas fisicamente, mas por amor à saúde coletiva, ele as separava para uma área fora do acampamento, num tipo de quarentena. E essa situação também servia e serve de lição espiritual. Quem é que nunca experimentou o senso de isolamento espiritual por se achar impuro diante de Deus, não é mesmo? Pense, meu querido amigo ouvinte, que coisas você está assistindo, lendo, comendo, ouvindo, acessando ou até mesmo pensando que podem lhe fazer sentir como se estivesse sendo afastado da presença de Deus. Você sabe qual é a solução para esse problema, não sabe? Para nós hoje, é difícil entender os enormes problemas que surgiam pela migração do povo de Israel do Egito para Canaã, com milhares de pessoas, juntamente com os milhares de animais, bovinos e ovinos. Mas, meu querido, pense neles, apinhados no deserto, em frente ao Monte Sinai. Os fisicamente incapacitados tinham sido removidos por causa da saúde da nação. Mas outro problema sério precisava ser tratado. Embora eles fossem instruídos a amar, entre aspas, uns aos outros, como qualquer pessoa que vive em comunidade sabe, nem sempre isso é tão fácil. Mesmo nos melhores tempos, os conflitos sempre surgem. Então, por exemplo, naquele tempo era assim: se alguém danificasse a sua propriedade, amigo ouvinte, o pecado não seria contra apenas a propriedade em si, mas contra você, o proprietário daquela propriedade. O mesmo acontece quando a gente peca contra outra pessoa. A gente peca contra quem criou aquela pessoa e que na cruz a readquiriu com seu próprio sangue. Ao pecar contra outros, estamos pecando contra o próprio Deus e a gente não consegue consertar. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para nos reconciliar com Deus, não por meio de qualquer coisa que possamos fazer, mas por meio do que Jesus fez por nós. Então, meu querido, pense, tendo em mente o que Jesus fez para prover reconciliação entre você e Deus, o que é que você precisa fazer para se reconciliar com alguém com quem esteja em conflito? O Criador estabeleceu os laços matrimoniais no Éden ao criar a humanidade em 2 sexos e celebrou a primeira união. Dos preceitos do Decálogo, o 7º e o 10º mandamento protegem a instituição do casamento. Na teocracia, a infidelidade era punida pela morte de ambas as partes. Obviamente, o Senhor quis destacar a seriedade de toda a questão da infidelidade matrimonial, que é, sem dúvida, a maior ameaça para a estabilidade familiar. E para ajudar no entendimento quanto a isso, havia um procedimento sobrenatural. O Senhor lia o coração da esposa e aquele procedimento servia também de proteção para a mulher que podia correr o risco de ser vítima de ciúmes não comprovados do marido. Ciúmes obsessivos do marido. Entende? Só Deus sabe quanta dor, quanto sofrimento e quanto prejuízo são provocados tanto pela infidelidade matrimonial quanto pelo ciúme obsessivo. Então, nós podemos ver que em Números capítulo 5 há mais uma demonstração do quanto Deus é sábio.